Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou deixar o violão ali paradinho e vou bater um papo aqui sobre uma pergunta que me fazem, já me fizeram muito pessoalmente e também nas minhas redes. Eu consigo tocar violão na minha idade? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou trazer para vocês aqui alguns questionamentos para a gente tentar responder juntos essa pergunta, beleza? Então eu gostaria de começar esse vídeo devolvendo a pergunta com mais duas outras perguntas para a gente ficar aí matutando um pouquinho sobre elas. Qual a idade certa para aprender a tocar violão, né? Se é que existe alguma idade. E a segunda é a partir de qual idade não somos mais capazes de aprender uma nova habilidade. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo um artigo que é da BBC e ele fala sobre a melhor idade para aprender um idioma. Né? Eu acho que aprender música é basicamente isso, é quase como se fosse aprender um novo idioma, certo? Por isso que eu me baseei muito nesse artigo e eu acho que tem muita luz aí no nosso assunto de música, tem muita coisa que é semelhante. Que é o seguinte, ó, um estudo feito em Israel diz que adultos são bem melhores em compreender uma regra artificial de linguagem e aplicá-la a novas palavras. Os cientistas compararam o desempenho de grupos separados, crianças de 8, 12 e jovens adultos. Os adultos tiveram scores maiores do que os dois grupos e as crianças de 12 anos superaram as de 8. Isso corrobora os resultados de um estudo feito ao longo de muitos anos com cerca de 2.000 bilíngues que falam catalão e espanhol e que estão aprendendo inglês. Os que começaram mais tarde aprenderam a língua melhor do que os que começaram mais cedo. Então, os pesquisadores em Israel sugerem que os participantes mais velhos se beneficiaram de habilidades desenvolvidas após a maturidade, como estratégias mais avançadas de solução de problemas e maior experiência linguística. Em outras palavras, alunos mais velhos costumam já saber bastante sobre si mesmo e o mundo e podem usar esse conhecimento para processar novas informações. Então vamos lá, o que esse estudo nos traz, né? O adulto, ele se conhece mais, ele conhece o mundo ao redor dele e ele pode traçar estratégias de aprendizado. Quer dizer, ele quer chegar num objetivo, ele quer falar um idioma, então ele vai fazer estratégias de estudo, ele já se conhece, provavelmente ele já passou por rotinas de estudo, teve que estudar para a prova, teve que estudar para uma coisa, para outra, para algum concurso, para alguma coisa, então ele já se conhece, ele já sabe estudar. Então ele vai ele vai usar toda essa bagagem, né, para poder estudar e chegar num objetivo. Já a criança, a gente diz que eles aprendem muito mais rápido. Mas por quê? O cérebro da criança ele adquire, né? Ele tem aquela coisa do que a gente chama do HD vazio, né? Ele está aprendendo muita coisa por uma questão física ali, né? Orgânica. Então ele absorve muito mais o conhecimento, mas é um aprendizado diferente. Não é aquele aprendizado estudado e organizado. Ele aprende pela convivência. É preciso que a criança tenha muito contato com pessoas falando aquele idioma, né, para ela poder absorver o conhecimento. Né? Ela não vai pensar assim, agora eu vou aprender um novo idioma. Ela vai estar naquele ambiente onde vai se falar aquela língua, né? E pela repetição ela vai acabar absorvendo, certo? Então a gente chega, eu quis separar aqui por que aprender, né, um instrumento, por que aprender música, né, quando criança. Então, alguns pontos, né? Um pouco baseado pela minha própria experiência, né? Mas enfim, eu acho que usando também um pouco dessa parte mais científica, né? A gente consegue observar de que a criança, ela tem como se fosse o HD vazio, né, que eu estava falando antes, e ela tem essa capacidade de adquirir o conhecimento. Então ela não vai estudar para uma prova, ela vai simplesmente captar aquele conhecimento, né? E só um parênteses, né? É claro que quando eu falo crianças, é super amplo, né? É que nem eu falei, a gente está pegando ali de 0 a 12 anos, mas existe um abismo de diferença entre uma criança de 10 anos e uma criança de 6. Ou mesmo de 10 e 9, né? Quem conhece criança sabe que um ano faz muita diferença para uma criança, certo? Mas, no geral, a gente pode dizer que existe essa habilidade, essa capacidade do cérebro de adquirir o conhecimento, tá? Outro ponto que eu queria trazer. Eles têm mais tempo, certo? Teoricamente, né? Tem criança aí que tem mil e uma atividades, faz futebol, faz inglês, faz isso, faz aquilo,
Mas, no geral, eles não têm trabalho, tem a escola, né? Mas eles têm um tempo disponível tanto para ir na escola, para fazer a aula de música, talvez, né? Como para depois praticar em casa, né? Então, em teoria, isso pode ser uma diferença, tá? Mas a gente vai ver também que o tempo para o adulto também, dependendo, né, do que você faz e tal, como você gerencia seu tempo, ele também pode ser, daqui a pouco, uma criança que tem muitas atividades, né? Ela vai ter menos tempo do que um adulto que tem um trabalho e quer tocar violão como hobby, por exemplo, né? E aí começa a achar espaços na agenda dele para incluir essa atividade, tá? Então, essa questão do tempo é muito relativo, tá? Mas a gente poderia dizer que, no geral, as crianças têm mais tempo, né? E as crianças, elas aprendem brincando, tá? Isso aqui é muito importante e é um pouco, tem a ver com o que eu falei anteriormente, né? De que a criança se permite errar, certo? Ou mesmo ela nem se dá conta que ela está errando. Ela está fazendo e ela está aprendendo e ela vai, insiste até que ela consegue, né? E o adulto, muitas vezes, toca uma nota assim, tchan, primeiro contato com o violão, né? Pegou o violão hoje, botou no colo, foi tentar fazer uma nota, tchan, e aí já não gosta do som, já não toca mais com medo, né, de que está fazendo alguma coisa muito errada, e não se permite errar, né, e errar muitas vezes, porque isso faz parte do aprendizado. A gente precisa tocar e pegar o instrumento mesmo, assim, tocar e botar no colo, muitas vezes, até conseguir né, se apropriar daquilo. Uma prova disso, talvez, você deve se lembrar aí quando você começou a aprender a dirigir, né? Será que foi de cara, assim, que já saiu, baixou um chip, né? E aí a gente já saiu dirigindo, né? Ou vamos um pouco mais adiante, daqui a pouco dirigir um helicóptero, né? Já pensou a gente pegar um helicóptero, que é uma coisa assim, cheia de informações, né? Enquanto a gente não está ainda no mundo do Matrix, né? Do Matrix, aquele filme, que ela faz um download, né? E sai aprendendo a pilotar o helicóptero. Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. Enquanto isso não for possível, a gente precisa de anos de prática, né, de aprendizado, enfim, para conseguir controlar um helicóptero, né? Mas o carro talvez é um exemplo um pouco mais próximo aqui nosso, ou mesmo eu uso muito aquele exemplo de escrever no computador, né? Muitas vezes a gente não lembra qual foi o nosso primeiro contato com o teclado, provavelmente era catando números, né? E depois de um tempo de tanto praticar, né, a gente consegue olhar para a tela e ficar digitando sem olhar para as mãos, olhando só para a tela, né? Então são habilidades que a gente consegue absorver, né? E aprender violão é só mais uma delas, né? A gente precisaria talvez só se permitir errar, né? E também nos dar um tempo, né? A criança também tem essa coisa do tempo, porque ela não pensa assim, eu tenho que aprender em 3 meses, porque senão eu vou ser considerado um fracasso, sei lá, alguma coisa assim. Não, a criança ela começa a aprender sem se preocupar onde é que vai chegar e tal, e de repente ela já tá tocando várias músicas e tal, né? Então, nessa questão aí que eu queria trazer como qualidades aí da criança, né? De se aprender quando criança, mas muitas dessas a gente pode também depois absorver e aplicar enquanto adultos, né? E por que aprender quando adulto, né? Em primeiro lugar, os adultos geralmente, né, vão ter vontade de aprender. Porque a criança, não é sempre, tá? Mas muitos casos, eu já tive muitos alunos assim, que é o pai que incentiva, né? O que é muito bom. Existem estudos, inclusive nessa linha, que mostram como a música trabalha toda a parte cerebral e de estímulos, né? Para que essa criança possa ter outros benefícios associados a esse aprendizado no futuro. Mas existem muitas crianças que simplesmente, às vezes, não entendem por que elas estão naquela aula, essa vontade de aprender. E aí o que acaba, né, no geral, o que acaba acontecendo? Vai havendo um desinteresse, né, e acaba, então, resultando na desistência
E então ela não teve aquela vontade de aprender a música, de aprender a tocar no instrumento, né? Ela estava lá porque os pais acharam que aquilo era bom para ela, né? Provavelmente ela teve aprendizados, teve evolução nesse período, né? Mas muitos alunos, né, depois largam o instrumento e não querem mais saber, né? Não pegam nunca mais. Então, e ao contrário, né? O adulto, quando ele quer aprender, ele já tem muita ideia, ele já olhou muita coisa, ele já viu muito vídeo no YouTube, ele já viu muita coisa, e ele quer, inclusive, ele tem exatamente a vontade de aprender a tocar aquelas músicas, né? As músicas que ele gosta, as músicas do estilo que ele gosta, da maneira como ele gosta, e isso já traz um aluno muito mais disposto e propenso a receber o conhecimento, tá? Então, gostaria de destacar essa questão aí como um ponto positivo de se aprender a tocar violão, aqui no nosso caso, né, depois de adulto. O tempo, galera. Bom, o tempo, a gente pensa assim, o adulto não tem tempo, será? Né? E será que são todos os adultos? Né? Então, bom, vamos lá. Quando a gente quer alguma coisa, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, eu acredito muito nisso. A gente acaba fazendo tempo para aquela coisa, tá? E nem vou dizer, pode ter adultos que se aposentam, agora eu vou aprender um instrumento, né? Que sempre foi o meu grande sonho. Isso também acontece, então o tempo já não, passa a não ser um empecilho, né? Mas é como quando o médico diz pra gente que a gente tem que fazer um exercício, né? Que se mexer e tudo mais, porque o corpo precisa disso e tal, a gente acaba achando tempo, né? Então, o tempo, ele às vezes, muitas vezes, ele funciona como desculpa, né? Então, desculpa aí, galera, mas essa desculpa, mas essa desculpa não cola, né? Eu acho que quem quer realmente acaba achando uma brecha. E aqui eu sou suspeito, né, nessa questão também, mas eu sempre digo, né, quando o pessoal me pergunta quanto que eu preciso tocar, cara, se vocês conseguirem achar 15 minutos do dia de vocês, né, já seria muito interessante. A gente já consegue ter evoluções incríveis, né, com esse tempo, né, porque tem muito essa questão da repetição. Então é muito melhor ter 15 minutos por dia do que daqui a pouco pegar um fim de semana 2 horas e nunca mais pegar violão, né? Mas o tempo a gente arruma, galera. O tempo a gente arranja se a gente realmente quer fazer aquilo, né? Outro ponto que eu destaco, então, né, como um ponto positivo de se aprender a tocar violão quando adulto, é que o adulto sabe o que quer aprender, né? Então tá totalmente atrelada aí a questão da vontade que eu falei antes. Então, o adulto, geralmente, a criança, ela vai para a aula assim, né? Mas assim, super também aberto, que é uma coisa boa, né? Receber o conhecimento do que for, né? Ela tá disposta aí. E o adulto, geralmente, ele já sabe o que ele quer e tal. E isso eu acho uma coisa boa, porque acaba o universo da música, ele é infinito, né? Então, geralmente, quando a pessoa já sabe o que quer aprender, já sabe as músicas que gostaria de tocar, né? Isso facilita e ela vai evoluir direto, né, no gosto dela e não vai precisar ficar, né, aprendendo um monte de outras coisas que não sejam interessantes, né? Acho que tudo é válido, mas ele já vai conseguir ter um aprendizado mais de acordo com a sua personalidade, com o que ele gosta de ouvir e tudo mais, né? E por último, então, o autoconhecimento e estratégias na solução de problemas, que é algo que vocês vão encontrar nesse artigo aí também, né? Que é que os adultos têm essas capacidades, né? Que ainda não foram despertadas nas crianças, e aí ele consegue resolver possíveis problemas, ou mesmo traçar estratégias de estudo, né? Para poder chegar no ponto que ele quer, para poder evoluir e tudo mais. Então vou trazer aqui, galera, basicamente um resumo, tá, do que foi a nossa conversa. O que você precisa para tocar violão, né? O que eu acredito que você precisa para tocar violão, né? Vontade, certo? Vontade e interesse, né? Quando isso já é meio caminho andado. Então, estar disposto a aprender uma nova habilidade, né? O tempo, que eu já falei que é muito relativo. Se vocês perguntarem para mim quanto tempo eu preciso ficar no violão, eu vou dizer para vocês que 15 minutos por dia é suficiente, tá? Quanto mais do que isso, ótimo também, tá? Menos do que isso, bom, depende da sua agenda. É melhor do que nada, né? Qualquer coisa é melhor do que nada. Então, mas já falamos sobre isso, né? O tempo, ele é muito relativo. Então, realmente, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente dá o tempo, né?
Dinheiro, né? Se alguém me falar assim, eu gostaria de tocar violão, mas não tenho dinheiro para aprender. Galera, eu até entenderia isso se essa fosse uma questão lá da minha época, quando eu comecei a tocar violão. Que o conhecimento era muito mais restrito, né? Não existia essa abundância de conhecimento que a gente tem hoje. Dando um clique na internet, a gente encontra muita informação, muitos tutoriais de como tocar violão. É infinito o universo de coisas que a gente tem hoje gratuitamente. Então, não cola também, galera. Isso aí pra mim é desculpa, tá? E se vocês me falarem que vocês não têm violão, daqui a pouco, né, com uma ligação, amigos, família, quem sabe pinta aí um violão que tá empoeirado lá, ocupando espaço na casa de alguém, que possa emprestar para vocês, né? E mesmo, né, quem gostaria de adquirir um instrumento, só para dar uma comparação aqui para vocês, eu converso às vezes com os amigos meus que tocam acordeon, por exemplo, né? Acordeon, com R$ 2.000, tu compra um instrumento iniciante, né? Um instrumento assim, básico, digamos assim, né? E violão, cliquem e deem um Google aí, vocês vão encontrar muita coisa, tá? Mercado Livre e tudo mais, assim, violões a partir de cento e poucos reais, 200, 300 reais, né? Então, isso para muitas pessoas é muito, para outras pessoas é pouco, né? Mas, comparando, ele é um instrumento que se encontra muito mais barato, digamos, do que uma série de outros instrumentos, né? Claro, aquilo que eu sempre falo, né? Para você aprender, daqui a pouco pedir um violão emprestado para alguém aí e tal, e que ele possa sair de uma maneira gratuita, né? Até que você decida se você quer investir ou não no instrumento, né? Violão, ele é um instrumento muito popular, então tem muitas pessoas que têm, tá? E muitas pessoas têm e não tocam. Então, fica a minha dica aí para você, né? Que realmente, se só falta o violão para você, né? Aprender, daqui a pouco faz umas ligações aí, joga no grupo de WhatsApp da família e pede se alguém não tem alguma coisa para, ou se não conhece alguém que poderia te emprestar, né? Eu acho que as pessoas ainda são solidárias nessa questão aí, tá? Bom, pessoal, eu queria deixar, eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? E acho que já concluindo aqui, né, a nossa aula, o que gerou essa aula foi a pergunta, né, que eu recebi de alunos, né, e ao longo do tempo, mas especificamente dessa forma, né, eu recebi nas minhas redes, não faz muito tempo, né, eu consigo tocar violão na minha idade, então, vocês podem responder isso por mim, tá? Mas eu acho que depois de tudo que a gente conversou aqui, a gente pode chegar na conclusão de que, independente da sua idade, sim, você pode. Não existe uma idade certa, tá? Muitas pessoas têm uma série de mitos, né? De que eu não tenho dom, isso não é pra mim, eu não consigo, né? Eu nunca vou conseguir, certo? Então, eu acho que a resposta tá meio na nossa cara aí, né, galera? Ou uma pergunta respondida com outra pergunta. A partir de que idade não somos mais capazes de aprender uma nova habilidade, né? A gente viu aí na pandemia, eu tive exemplos dentro da minha família, pessoas de mais idade foram para as redes e aprenderam, né? Coisa que essas mesmas pessoas já tinham falado, não, eu nunca vou aprender, tecnologia não é para mim e tudo mais, né? E as pessoas acabaram tendo que aprender a se virar, né, por uma necessidade, quase de sobrevivência, né? Então, muitas vezes é isso, a gente não tem algo que realmente, a gente fica esperando essa coisa que vai nos fazer realmente né, tomar a decisão de começar a aprender um instrumento, né? E muitas pessoas esperam isso por muito tempo, né? Eu já tive caso de uma mãe, por exemplo, né, que disse que o sonho dela sempre foi aprender a tocar violão e ela tentou incentivar os filhos. E aí depois que ela se aposentou e tal, ela teve um tempo, então finalmente ela pensou, não, agora eu vou realizar meu sonho. E ela se deu conta de que realmente ela tinha o interesse de aprender, né, a tocar um instrumento. Então ela deveria talvez ter se propiciado isso muito antes, né? Então, gostaria de deixar essa mensagem aí para vocês. Pessoal, não existe idade certa, tá? Provavelmente a idade certa é a idade que você tem agora. Se você está vendo esse vídeo, se você chegou até aqui, é porque você
provavelmente tem muito interesse em aprender a tocar violão. Então, minha dica é, não espere mais, né? Comece exatamente agora, tá? E como você viu, provavelmente você está vendo esse vídeo porque você não é uma criança, né? E existem muitos benefícios, né? E, inclusive, existem muitas qualidades que os adultos têm que as crianças não têm. Então, esqueça esses mitos aí, né? De que tem que ter o dom, tem que começar cedo, né? Tem que começar quando é criança. O que vão pensar de mim? E se eu errar? Com certeza você vai errar, você vai precisar errar muitas vezes, tá? Eu não consigo, certo? Isso não é pra mim. Os outros conseguem, mas eu não, né? Então, isso tudo... Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Então, tudo isso fazem parte, né? Daquele bloco de desculpas. Muitas vezes são bloqueios que a gente mesmo cria, né? E esses bloqueios muitas vezes não existem, né? No plano prático, né? No plano prático a gente pega e vai e começa a aprender. E no plano hipotético, no plano das ideias, existem todos esses obstáculos aí nos impedindo, né? Então, fica a minha dica aí, certo? Você consegue sim tocar violão na idade que você tiver, certo? E se possível, se é ou o seu grande sonho, talvez, né? Não espere mais, comece hoje mesmo, quem sabe agora. Um abraço e até a próxima. Valeu!